Que bom que você está aqui e vamos então à palavra do Senhor, amém? Pode sentar no seu lugar. Vamos dar continuidade então ao que estamos ministrando sobre os dons do Espírito Santo, amém? Eu creio que o Senhor tem nos dado essa direção da palavra, dos dons do Espírito Santo, porque Ele quer manifestar mais dos dons dEle através de nós como igreja, amém? Quem crê nisso, levanta a mão. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Já fazem umas 2 semanas que eu não consigo, dar continuidade a essa mensagem, porque nas últimas terças-feiras veio 2 inspirações, que eu creio que nós precisávamos para um momento específico que estamos vivendo na igreja, mas hoje eu senti paz de poder compartilhar com vocês essa mensagem, amém? Continuando nela, Vamos lá então, vamos ler 1 Coríntios 12, 1, na NTLH, e depois o mesmo versículo na Almeida Revista Atualizada, amém? Por que estamos ministrando sobre esse tema, amém? Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve à igreja de Corinto, ele fala assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá, Então aqui, nessa tradução, o foco aqui é saber a verdade sobre os dons do Espírito, e na Almeida Revista Atualizada fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Então a chave aqui, nessa outra tradução é não sejais ignorantes, Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade ela quer em nós libertação, amém? E essa libertação que a verdade revelada por Deus quer gerar em nossa vida, é uma libertação em vários níveis, É importante nós não confundirmos, eu quero sempre trazer isso à sua mente, não confunda libertação com estar livre de demônios, amém? Estar livre da opressão de demônios, livre da influência maligna, livre da presença maligna é uma coisa, e estar liberto é outra coisa. Nós, infelizmente, por muito tempo, interpretamos de forma errada isso, Sempre que a Bíblia fala de libertação, ela fala de algo gerado pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra, Agora, a Bíblia diz que expulsar demônios é um milagre que nos é dado a condição de fazer em nome de Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que aquele que crê nele poderá fazer esses milagres, expulsar demônios do poder do nome dele, curar enfermos, ressuscitar mortos e falar em línguas estranhas, em outras línguas. São milagres, fala assim, milagre. Expulsar demônio é milagre, amém? Agora, é óbvio, quando uma pessoa não está liberta, demônios têm acesso à vida dela. É por isso que muitas vezes, não podemos expulsar o demônio da vida de alguém. Ela foi exorcizada, porque esse é um milagre, sim ou não? Mas porque ela não é liberta, o demônio volta. E ela, ao longo do tempo, vai ficar sobre aquela mesma influência, e às vezes até pior, não é verdade? Ele anda por lugares áridos, não encontra descanso, e a Bíblia diz então que ele volta e vê que a casa está vazia e adornada, mas ainda tem espaço para ele. A Bíblia diz que ele volta e arruma 7 piores do que ele e invade aquela casa de novo, a vida daquela pessoa, Então, o expulsar demônios é um milagre, como curar enfermos, como ressuscitar mortos, como falar em novas línguas, é um milagre, amém? Se alguém tem um demônio na vida dela, a gente ora e o milagre acontece, o demônio vai embora.
Se alguém tem uma doença na vida dela, a gente ora, não é? O milagre acontece, aquela pessoa é curada, amém? Mas a libertação tem a ver com conhecimento da verdade, mas não é um simples conhecimento, não é? É um conhecimento com base numa revelação que vem de Deus, não é? Ou através da pregação. É um conhecimento que gera fé. Fala assim, fé. Então, o conhecimento que te liberta é o conhecimento que gera fé. Como que eu sei se um conhecimento gerou fé na minha vida? Quando eu creio de forma absoluta em algo, mesmo que aquilo contrarie o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu sei, o que eu penso, no aspecto natural, porque fé me dá a condição de crer em coisas sobrenaturais que os meus olhos não veem, amém? A Bíblia diz que quem vive por fé, não vive por vistas, não é? Mas ele crê em algo que está maior, é ou não é verdade? Então, por exemplo, a fé, a palavra de Jesus, gerou fé em Pedro, e ele creu que ele poderia andar sobre as águas, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? A palavra de Pedro e de João para aquele coxo que estava à porta do templo pedindo esmola, gerou fé nele, e ele levantou e andou, foi curado, é ou não é verdade? Sim ou não? A Bíblia diz com uma mulher que há 18 anos era escrava do diabo, ela ficava encurvada, não conseguia se levantar. Um dia ela estava no templo, Jesus estava lá, e era num sábado, inclusive isso, não é? E Jesus discerniu que aquilo não era um problema ortopédico, mas sim havia um demônio dentro do corpo dela, que impedia ela de ficar, né, normal. Muitas vezes, eu já vi muitas vezes pessoas assim, que não conseguem mexer o braço, e não é uma doença, é o quê? É um demônio. Você está entendendo? No caso dela, estava na coluna dela. Jesus disse que aquela serva, aquela filha de Abraão, vivia numa prisão do diabo. E ele mandou que o diabo saísse dela. E ela começou a andar direito. Não é? Então, isso são coisas que acontecem, milagre. Mas a libertação, então, o Jesus falou, ela creu e foi liberta. Então, a palavra que faz você crer que o impossível pode acontecer é uma revelação da verdade que gera fé na sua vida, amém? E por isso estamos ministrando sobre as verdades dos dons do Espírito, porque quando você crê nessa verdade, sobre os dons do Espírito Santo, e que o Senhor quer liberar pelo menos um dom através da sua vida, fala pelo menos um. Deus quer. A Bíblia diz que Ele dá a cada um, e cada um fala de quê? Fala de todos, não é? Pelo menos uma prova da sua presença. É ou não é verdade? Não, então os dons, eles também funcionam como uma prova da presença do Espírito Santo na vida da gente. Então, quando eu creio, se você crê que Deus quer te dar, se você sair dessa área, será que Deus quer me dar um dom? Não, aí você não vai ter nada, entendeu? O mais que você vai pegar é gripe. Não é? Então, você tem que crer, amém? E conhecer a verdade de como Deus opera isso na sua vida, porque se você não conhece a verdade, que primeiro que Deus quer manifestar através da sua vida o dom, e segundo, como que isso acontece, você fica aí, muitas vezes, retendo o dom, não é? Se você crê que Deus não quer manifestar através da sua vida, você não recebe Ele. E se você não crê como Ele se manifesta, não conhece a verdade sobre a manifestação, você pode muito bem reter essa manifestação do dom na sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele se sujeita ao profeta, sim ou não? O Senhor não vai meter o pé na porta e, né, estourar a barragem e fazer fluir um rio de águas vivas. Você tem que deixar fluir, amém? Deus, ele não usurpa o seu livre-arbítrio. Nós já falamos bastante coisas, né, sobre isso, não é que os dons são uma das ferramentas mais importantes na vida cristã. Então Ele quer nos dar. Entenda uma coisa, a nossa missão
não é uma missão natural, sim ou não? Não é? A nossa missão é uma missão sobrenatural. Então precisamos de ferramentas sobrenaturais. É ou não é verdade? Não é? Quem já viu esses filmes aí da mitologia grega? Quem já viu? Não é? Você já viu que os deuses presenteavam os seus escolhidos com armas com poder sobrenatural? Não é? Acho que o último que eu vi aí foi o... Como é que é o nome do filme aquele? Não foi esse. Um que até o cara que faz Super-Homem fez o... Esqueci agora o nome do filme, que ele acha um arco assim, que ele puxa assim, sai um negócio, tipo um raio laser lá. Esqueci o nome do filme agora. Não é? Mas, na verdade, isso é uma cópia, né, do que Deus faz com a gente. Deus nos dá capacidades sobrenaturais, que são armas, que são ferramentas para que a gente possa agir no mundo sobrenatural. Amém? Já viu bastante coisa, vou pular a introdução, né? Vamos direto para o desenvolvimento. Vocês devem estar pensando assim, por que os irmãos riram quando o missionário falou que a gente vai pular a introdução? Ontem nós tivemos uma reunião ministerial para reorganizar algumas coisas. E foi unânime, missionário só demora muito na introdução da mensagem. E corre depois, né, naquilo que a gente quer saber. Então hoje eu vou pular a introdução. E vamos cair direto aí, não é? No que Deus tem para a gente, amém? Para hoje, né? Nós começamos, na minha última pregação, nós começamos a falar sobre a categoria dos dons, amém? Não é? Vimos ler 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, que fala assim, ó, as manifestações, eu vou ler na minha revista atualizada, as manifestações do Espírito é concedida a cada um, a quem? A cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas é um só e o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então esse a cada um aqui podia ser substituído por todos, é ou não é verdade? Quando eu falo cada um de vocês, representa, se eu falasse todos vocês, representaria, mas por que aqui ele fala cada um, não é? Porque a Bíblia não diz que ele vai dar um mesmo dom para todos, mas diz que a cada um ele vai dar um dom específico. Você está me entendendo? Então, isso é importante, nós temos esse discernimento, amém? Vimos que são 9 dons, não é? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom de curar, a operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade de interpretação, né? São, então, 9 dons que se equilibram com as 9 características do fruto do Espírito. Coloca o candelabro para mim, por favor. Quero explicar para vocês isso a partir do candelabro. Tá bom? Então, a Bíblia diz, né, lá em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e quanto essas coisas não há lei. Então, são 9 características do fruto, né? É como uma pocã com 9 gomos. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, são 9 características, não é? Olha só. Então, quando a gente pega a imagem do candelabro, não é? Esse candelabro que está meio esquisito. O candelabro verdadeiro, entendeu? O candelabro lá do templo, ele tem essa haste aqui reta, e ele tem 3 hastes, e em cada haste dessa, ela tem 3 frutos de amendoeira, representando aqueles frutos de amendoeira que brotaram no cajado de Arão, quando o Senhor foi fazer a prova de quem ele escolheria como sacerdote naquele tempo. Quem lembra disso?
não é? Depois foi feita a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança eles colocaram as tábuas da lei, colocaram o maná e colocaram esse cajado de Arão que tinha florescido, essas flores de amendoeira, entendeu? Então o candelabro, ele representa o Espírito Santo, não é? Então vamos imaginar que esse negocinho aqui, ó, representa as três amêndoas, não é? Em cada uma das hastes. Imagina que a haste do meio é lisa, não é? Que esse candelabro está muito enfeitado, entendeu? Você já viu que o ser humano tem a ideia de fazer, eles querem fazer, acho que pode fazer coisa mais bonita do que de Deus? Não pode, meu irmão. O ser humano não tem capacidade de fazer o que Deus faz. Olha o testemunho da Néia. 17 anos o que na cabeça dela. Poupa, economiza, e briga, e xinga, e dorme virado para um lado, e não dá as coisas para castigar ela, ou não é verdade? Não é? E aconselhamento, e discipulado, e vontade de chutar o balde, aquela coisa, 17 anos, meu irmão, numa conversa que o Espírito Santo teve com ela, resolveu o problema. Você está entendendo? Numa conversa, não é? Eu acredito que se eu tivesse orado e jejuado mais, o Espírito Santo tinha falado antes. Mas orou pouco, jejuou pouco, demorou 17 anos. Não é? Então, assim, o que nós entendemos aqui, não é? Que a condição ideal para a gente poder andar no Espírito, nós temos a nossa conferência aí agora de 26 e 27, no Espírito e na verdade. Não confunda isso com a questão da adoração, embora tenha a ver, que é em Espírito e em verdade. É inspirado nisso, mas a gente aprender a andar no Espírito e andar na verdade, não é? Então eu vou te dar uma cola já. A condição ideal para a gente andar no Espírito é quando, não é, a nossa vida tem um equilíbrio com o fruto do Espírito e pelo menos um dom espiritual. Fala assim, um dom. Pelo menos um. Você está entendendo? Essa condição é uma condição que nos capacita a andar no Espírito, a ter comunhão com Ele, a ser guiado por Ele, e nos dá a condição também ideal de frutificação. O número 9 na Bíblia representa a frutificação. Você está entendendo? Então, do lado do candelabro, não é? Cada uma das 3 hastes, com 3 flores de amendoeira, representam os 9 dons. E do outro lado, cada uma também com 3. As 3 hastes representam as 9 características do fruto. A diferença é que o fruto é um só, com 9 características, e o outro são 9 dons distintos, amém? Não é? Então, se você tem o fruto, você tem a amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Você pensa assim, ó, pastor, eu estou só com meio fruto do Espírito. Rapaz, quem que mordeu essa jaca aí, então? Está errado, meu irmão. Só se o diabo deu uma dentada e comeu metade do fruto. Não é assim que funciona, né? Então tem que ter tudo. Amém? Então hoje eu quero continuar falando sobre isso, né? E falar sobre essas categorias dos dons, né? E deixa aí que a gente vai usar essa imagem aí. Então, só a título de ensino, nós podemos dividir os dons em 3 categorias distintas. Fala assim, 3 categorias distintas. Isso é só a título de ensino, amém, gente? Isso aqui não é doutrina bíblica, por favor. O missionário diz que na Bíblia está escrito que tem 3 categorias. Não, na Bíblia não está escrito isso. Não é? É só para a gente poder entender melhor os dons. Por quê? Porque essas 3 categorias, quando a gente agrupa cada um dos 3 nas 3 categorias, são dons que eles se manifestam de forma semelhante à nossa vida. Então, tem 3 dons que se manifestam de uma forma, mais 3 de outra forma, e mais 3 de uma outra forma. Então, eles se assemelham na forma
como que Deus comunica eles com a gente. Você está me entendendo? Não é por isso que a gente pode, então, separar em categorias diferentes, né? E realmente, se a gente olhar a imagem do candelabro, isso aqui não é doutrina, amém, gente? Isso aqui é uma forma de explicar os dons do Espírito Santo. Eu já ouvi muitas formas de explicar. Eu gostei a forma que a gente usa o candelabro. Porque, de fato, se a gente fizer um estudo dos dons, ou se a gente tem a prática de ver como que os dons se manifestam, vocês vão ver que, de fato, eles são assim. 3, né? Os homens recebem de uma forma, 3 de outra forma, e os outros 3 de uma outra forma. São formas diferentes de receber e também formas diferentes de se manifestar, não é? Então, um dos lados representa o fruto e o outro os dons, não é? A gente vê que ali está de 3 em 3, não é? Mas não é doutrina, amém? Você pode entendê-los, esses dons, de outras formas, né? Então, nós podemos organizar esses dons em agrupamento de 3 grupos, né? Então, o primeiro grupo são os dons de revelação. Fala assim, dons de revelação. Esse dom de revelação é um grupo de 3 dons do Espírito Santo. Então, o primeiro grupo é de revelação. O segundo grupo é os dons de poder. Fala assim, dons de poder. Então, são dons que acontecem aqueles milagres, prodígios, maravilhas. Então, o que os dons de revelação fazem? Trazem uma revelação, não é verdade? Deus revela coisas para o ser humano através dos 3 dons de revelação, entendeu? Aí depois o segundo grupo, a segunda categoria de dons, é os dons de poder. Então, são os dons que o Senhor usa para liberar o poder dele. São os dons que ele usa para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Lembre que os dons são do Espírito e quem usa eles é o Espírito. Simplesmente ele decide segundo a vontade dele, segundo ele quer. A Bíblia diz que ele dá segundo ele quer. Ele manifesta os dons através de nós, não é? Embora a Bíblia diz que ele dá, não é? Mas ele dá para ele usar. Você está entendendo? É dele, não é? Ele dá para você guardar para ele. Ele dá para você vigiar para ele, mas não é seu. É de quem? É do Senhor. Amém? Aleluia. E também tem os dons vocais, não é? Que são os dons que cooperam com Deus através daquilo que Ele quer que a gente fale, né? Coisas que a gente fala, não é? Isso é muito interessante. Vamos lá, então, ver essa primeira categoria de dons, que são os dons de revelação, não é? Então, embora sejam dons distintos, são 3 dons distintos, a forma de manifestação deles é similar. Então, a gente agrupou eles segundo a forma de manifestação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse dom aqui de revelação. Amém? Bom, então, os dons de revelação, de forma geral, eles se manifestam de 2 formas. Se manifestam, a forma mais simples e mais comum deles se manifestar é através da testificação e também através de visões. Fala assim, testificação e visões. São essas 2 formas que a gente vê em toda a Bíblia e também na experiência, não é? Se a gente for fazer aí um estudo sobre a experiência que ao longo do tempo as pessoas têm depois do período pós-bíblico, não é? Depois que Apocalipse foi escrito, não é? A gente consulta, por exemplo, outros escritos que as pessoas relatam manifestação do Espírito Santo, né? Os mais recentes, a partir aí dos avamentos que tiveram, não é? Coisa de 100 e poucos anos atrás, nós começamos a ver que de fato, não é? Concorda com a Bíblia e tem que concordar, porque se não concordar com a Bíblia, já não vem de Deus, não é verdade? A Bíblia, ela baliza tudo o que Deus faz na vida do homem
e através da vida do homem. Então, se não está na Bíblia, meu irmão, não é. Não é. Então, vigia daí, né? A gente tem que prestar muita atenção. Então, os dons de revelação chegam até nós, né, de duas formas. Através da testificação do Espírito dentro de nós, que é um testemunho interior, ou através de visão, não é? O que a gente faz com esses dons, né, quando o Senhor testifica algo na gente, ou quando Ele dá uma visão para a gente vai e comunica, segundo, não é, um dos 3 dons de revelação. Quais são os 3 dons de revelação? Não é? Os 3 dons de revelação são a palavra de sabedoria, fala palavra de sabedoria. Fala aí, palavra de sabedoria. Porque senão depois você esquece, né? Fala assim, palavra de sabedoria. O segundo é a palavra de conhecimento. E o terceiro é discernimento de espíritos. Então, dos 9 dons, esses 3 são os dons pelos meios dos quais Deus nos dá revelação do mundo espiritual. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito, não é? Então, essas 3 coisas, Deus dá para a gente, ou através de um testemunho interior, de uma testificação, ou através de visões, amém? Como que você vai entregar essa revelação? Depende da revelação que você recebeu. Você pode ter recebido uma palavra de sabedoria, aí você entrega ela de um jeito. Você pode ter recebido uma palavra de conhecimento, você entrega de um jeito, não é verdade? E você pode ter recebido o discernimento de um espírito, não é? Se é um espírito ou se é uma esprita. Brincadeira. O espírito não tem sexo, amém? Então são esses os 3 dons que nós podemos classificá-los. Isso é uma classificação nossa, viu, gente? Tá bom? Não é? É uma classificação nossa, não é uma classificação que está na Bíblia, só a título de ensinar. Então, sempre que a Bíblia falar de revelação, você tem que entender que essa revelação veio por meio de um desses 3 dons. Veio por meio da manifestação da palavra de sabedoria, veio por meio da manifestação da palavra de conhecimento, ou veio por meio da manifestação do discernimento de espírito. Sempre que eu ia falar assim, veio uma revelação. Então não existe dom de revelação. Fala assim, não existe dom de revelação. Por quê? Porque quando a Bíblia fala dos dons, ela fala de 9 dons, amém? 9 dons, só que cada dom faz alguma coisa. Uns revelam, outros fazem milagre, e outros são uma comunicação. Fala assim, comunicação. Comunicação, não é? Deus quer revelar, Deus quer comunicar, ou Deus quer fazer um milagre, que são os dons de poder. Então não existe dom de revelação, porque senão a gente vai ter que pegar essa lista que é de 9 e aumentar cada vez mais. É ou não é verdade? Não é? E expliquei para você já que tem gente que pensa, mas Deus, a gente está limitando o dom quando a gente diz que Ele manifesta, está limitando Deus quando a gente diz que Ele manifesta só 9 dons. Não, gente, Deus Ele faz coisas maravilhosas com pouca coisa, não é verdade? Sim ou não? Para Deus mandar a chuva, que quase inundou Israel depois de 3 anos de seca, Ele precisou de um monte de nuvem ou só de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Só de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não é? Então, são 9 dons, e não existe mais do que 9. Tem pessoas que creem que existe mais do que 9, mas isso é uma confusão bíblica, porque tem horas que na Bíblia está falando do dom, e tem horas que está falando da manifestação do dom. Então, dom é uma coisa, e não confunda quando a Bíblia está falando de dom, ou está descrevendo a manifestação do dom. Então, tem horas que a Bíblia fala do dom, mas tem horas que a Bíblia fala da manifestação do dom, não é? Então, quando a Bíblia diz que houve um milagre, não é? Está falando de quê? Está falando da manifestação do dom.
não é? Mas, qual o dom? O dom, no caso específico aqui, não é? Para a manifestação de milagre, tem o dom de operação de milagres. É ou não é verdade? Mas quando a Bíblia fala assim, por exemplo, né, quando Jesus fala assim, de mover montanhas, não é? Aquele dom que Jesus operou quando ele falou com a figueira lá. Ó, essa figueira vai secar. Que dom é esse? É o dom da fé. Existe a diferença da fé e o dom da fé. A fé é o que nos capacita a ter um relacionamento com Deus, amém? Não é? Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai até Ele precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram conhecer melhor. Hebreus 11:6. Essa é a fé que nós temos a partir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos e cremos, não é a fé que vem por meio da pregação. Não confunda a fé com o dom da fé. Você está me entendendo? Então todos têm que ter fé, mas nem todos terão o dom da fé. Pastor, como é que eu sei que eu tenho o dom da fé? Para frente de uma árvore e manda ela secar, e passa lá para ver se ela secou. Se não secou, você não tem. Você está me entendendo? Não é? Né? Então, é o dom da fé. É o dom que, por exemplo, Deus operou através de Moisés para abrir o Mar Vermelho. É o dom que Deus operou de Moisés para lançar as pragas do Egito. Não é? É o dom, por exemplo, que Deus operou através de Elias para fazer o machado boiar. São coisas que contrariam a lei natural. É impossível um machado de ferro boiar na água, não é verdade? Né? Então, são dons que fazem, sim, essas coisas, né, doidas. E tem o dom de fazer milagres, que geralmente são esses dons de curar enfermos, dons de expulsar demônios, não é? Dom de ressuscitar mortos, não é? Esses dons aí ligados mais à cura, né, e expulsão de demônios. E tem o dom da cura também específico, né, que é de curar enfermos. Mas a gente vai olhar cada um de forma detalhada, amém? Mas vamos lá então, estamos aqui nos dons de revelação. Então, quando a Bíblia fala de revelação, fala da manifestação ou da palavra de sabedoria, ou da palavra de conhecimento, ou, né, do discernimento de espíritos. E eles se manifestam. Nós recebemos ele, quem tem esse dom, recebe ou por meio de testificação, ou por meio de visão. Vamos falar então do jeito mais comum que a gente recebe, não é, que é a testificação. Nós também podemos chamar então a testificação de testemunho interior. A Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo se une ao nosso espírito, não é? A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus nele, ou seja, o Senhor fala com a gente através do nosso espírito. Você está me entendendo? É algo interior dentro da gente. Então, o ser humano nós nascemos de novo quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Conforme você vai crescendo espiritualmente, os seus sentidos espirituais vão sendo desenvolvidos e você então começa a perceber o Espírito Santo falando com você, testificando, te dando um testemunho interior. É que nem uma criança, não é? Quando uma criança é recém-nascida, ela não tem os sentidos desenvolvidos ainda, não é verdade? Ela não consegue ver, por exemplo, coisa que se mexe muito devagar, não consegue ver coisa que se mexe muito rápido, não consegue discernir, às vezes, quem chama, a direção do som, não é verdade? Já uma criança, um nenê, você fala assim, oi, e fica assim, olhando assim, para saber de onde que vem o som. Né? Conforme você vai crescendo, os seus sentidos vão desenvolvendo e você consegue discernir, perceber, né, identificar coisas que antes você não conseguia, não é? Pastor, não consigo sentir o Espírito Santo, será que ele não está em mim? Se você crê de coração que Jesus ressuscitou dos mortos, e se você já declarou com a sua boca que Ele é o seu Senhor, e você formalizou uma aliança com Ele no batismo, ou até antes do batismo, você já tem o Espírito Santo, não é? Que o batismo não é condição para receber o Espírito Santo, mas a condição é você nascer de novo. Quando você nasce de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se une ao seu espírito, não é?
Mas por que eu não consigo perceber ele? Porque você não cresceu. Ou talvez você pode até ter crescido espiritualmente, mas você não tem buscado intimidade com ele, que é o que nós estamos pregando nos domingos. Estamos falando exatamente sobre ter intimidade com o Espírito Santo. Não é verdade? Sim ou não? Eu imagino, por exemplo, quando logo que o pastor Marquinhos casou com a pastora Raquel, às vezes ele olhava para ela assim, ela estava meio aborrecida, uma cara meio fechada, ele não sabia o porquê, o que está acontecendo com ela. Não é verdade? Hoje, só de olhar, ele já sabe. Quer dizer, nem tanto, né? Uma vez eu ouvi, entendeu? O manual do homem e o manual da mulher. O manual do homem é um livrinho fininho assim, com menos de 100 páginas. O manual da mulher é uma enciclopédia, né? Entendeu? Tem que ser PhD para interpretar o bichinho. Mas, ao longo do tempo, a gente vai percebendo. Não é verdade? Não é? E com o Espírito Santo é a mesma coisa, amém? Então o que é? Esse testemunho interior, não é? É uma impressão que o Espírito Santo gera dentro de nós, para nos chamar a atenção, quando Ele quer nos comunicar algo, não é? E você tem que aprender a discernir essa impressão no seu espírito, e Ele não fala com todo mundo do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus, Ele trata cada um de nós segundo o nosso coração, não é verdade? Olha, eu sou pai da Rafaela e eu sou pai da Lara. Eu falo com as duas do mesmo jeito? Não. Eu sou pastor da pastora Raquel e sou pastor da mim. Eu falo com as duas do mesmo jeito? Não também. Porque nós temos que tratar, né, cada um segundo ela. É um tratamento exclusivo. A gente não pode se relacionar no atacado. Não é verdade? A gente tem que se relacionar um a um. E temos que aprender a nos relacionar, nos comunicar, entendeu? Com cada pessoa segundo as particularidades dela. Tem coisas que se eu falar de um jeito para Laura, ela vai ficar feliz. Mas se eu falar do mesmo jeito para Bruna, que é irmã de sangue da Laura, talvez já saia aborrecida, já quer até mudar de igreja. E falei a mesma coisa. Você está entendendo? Então, com a Laura, eu posso falar assim. Não, com a Bruna, eu tenho que falar do outro jeito. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Geralmente, nos aconselhamentos, a minha maior dúvida não é o que falar, é como falar. Você está me entendendo? Não é? Isso aí também é um discernimento que o Espírito Santo pode dar para a gente. Beleza? Então, é uma impressão, né, que o Senhor vai dar para você, quando Ele quer chamar a sua atenção para algo, não é? E a gente não começa com essa plenitude, não é uma coisa assim que o Senhor faz assim, e aí Ele me deu, eu já saio operando. Não, é que nem começar a andar. Quem um dia começou a andar? Quem anda aqui hoje? Quando você começou a andar do jeito que você anda hoje? Não, você começou a andar meio, né, meio esquisito, né? Pensa bem, se você andasse do jeito que você, se você andasse hoje, do jeito que você andava quando você tinha 1 ano de idade. Pensa, né? Quando você tinha 1 ano de idade, andar do jeito que você andava era engraçadinho, era a coisa mais linda, não é verdade? Mas se você andasse hoje, o que ia pensar? Rapaz, esse cara é deficiente. Então pode ser, não tem coordenação motora nenhum, não é? Então, quer dizer, muitas pessoas, elas têm dificuldade com os dons, porque elas já acham que, tipo assim, ó, já chega maduro, pronto, toma, Deus te deu, você já sai usando, já sai operando, já sai andando em cima da água, já sai mandando um monte sair de um lugar e para o outro, já sai mandando a figueira secar. Não, filho, não é assim que funciona. As coisas começam pequenas. Irmãos, o Senhor revelou para nós algo sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus, tudo no reino de Deus começa com uma semente de mostarda dentro da gente, não é verdade? Mas ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e se torna a maior de todas as hortaliças, chegando a ser uma árvore. Então não pensa, tem gente que fala assim, pastor,
eu estava no culto e recebi uma revelação que Deus me deu um dom, maravilha. E a pessoa acha que ela já vai, é que nem comprar uma bicicleta e achar que já vai sair dando grau. Funciona assim? Você tem que aprender a andar nela, você vai cair, vai se ralar, vai quebrar a cara, vai pensar em desistir, não é verdade? Não é? É assim que funciona. Então, o Espírito Santo está... Quem crê que você tem o Espírito Santo dentro de você aí? Quem crê? Então, ele está buscando se comunicar com você. Amém? E o que que te impede de você perceber essa comunicação? Primeiro, se você não tem crescido espiritualmente, se você não tem se alimentado espiritualmente. Como que a gente se alimenta espiritualmente? Jesus, ele fala de 2 tipos de alimento espiritual. Quem lembra qual é o primeiro? Quem lembra qual é o primeiro? O primeiro ele falou para a gente quando ele estava discutindo com Satanás lá. A palavra, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é o segundo alimento? Isso, fazer a vontade do Pai. Quando ele estava lá com a mulher samaritana, os discípulos chegaram para dar alimento para ele, e ele falou assim: eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai e terminar. Não é só fazer e fazer meia boca pela metade, não é? Tem que rapar o prato, não é? E terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Você está entendendo? Quando então eu me alimento da palavra, e eu me alimento também fazendo a vontade do meu Pai, eu vou crescer de forma saudável. Porque, entenda uma coisa, olha aqui, uma pessoa que só come, mas não se mexe, ela cresce de forma saudável? Não, ela vai até crescer, mas vai ficar fraca. Uma pessoa sedentária, né? Vai ficar até com problema, vai ficar até com doença, não é? Então, se movimentar também alimenta o nosso corpo, sim ou não? Porque fortalece o nosso corpo. Então, são esses 2 alimentos. Ou se você tem se alimentado, tem se exercitado, mas não tem buscado intimidade com Ele. O Espírito Santo, ele quer falar com você, e você precisa aprender a ouvi-lo. Fala assim: eu preciso aprender a ouvir. E os dons são os meios que Deus se comunica com você. Você está entendendo? É um dom, porque é uma questão sobrenatural. Você está me entendendo? Você não consegue perceber se Deus não liberar algo sobrenatural na sua vida. Você não consegue ver nem ouvir se Ele não liberar algo sobrenatural na sua vida. Amém? Então você tem que aprender a discernir. Entendeu? Então deixa eu dar o meu testemunho de testificação para você, né? Como que isso acontece comigo. Agora entenda uma coisa: o jeito que acontece comigo é o mesmo jeito que vai acontecer com você? Não. Ó, eu tenho aqui 2 testemunhos para dar para você, entendeu? Eu tenho testemunho aqui sobre a palavra de conhecimento e sobre o discernimento de espírito. Tenho 2 testemunhos que já aconteceu comigo, beleza? Vamos lá então. Bom, antes disso eu vou te dar o testemunho do meu dom ministerial, porque também tenho testemunho nisso. Aí não são os dons do Espírito, são os dons lá de Efésios 4, mas funciona parecido. Amém? Então vamos dar um exemplo, olha só. Ontem na nossa reunião de líderes, que a gente estava aqui reunindo para discutir as coisas da igreja, a Gi falou assim: missionário, nas últimas 2 terças-feiras, Deus deu uma palavra. Foi ou não foi? Como é que tu falou, irmã? Tu falou algo parecido ali para mim, na reunião ontem. Foi quem que falou? Foi a Celina? Não foi a Gi, então. É que, né, confundi as duas. Elas são as best friends. O que tu falou mesmo, irmã? Uma revelação forte, né? Olha só como é que isso aconteceu comigo. Na terça-feira retrasada, eu estou pregando sobre o quê? Dom do Espírito Santo, entendeu? Quando eu parei à tarde, a mensagem está pronta praticamente, quando eu parei à tarde para me organizar mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente para pregar a mensagem, não é? E geralmente, né, depois que geralmente o meu período da manhã eu faço o meu devocional, as minhas leituras, a minha oração.
Aí depois, né, tem o tempo da tarde ali, o almoço, meio-dia, início da tarde, né, eu faço alguma outra coisa, às vezes aconselho, se eu não tenho ninguém para aconselhar, faço uma outra leitura, né, sempre tem alguma coisa para fazer. Aí chega no meio da tarde, assim, mas a partir das 3 horas, se a mensagem já está pronta, como no caso já está pronta, eu vou sentar para começar a meditar na mensagem, para, né, ver se o Senhor, né, não tem mais alguma coisa para eu falar, ou revisar, ver se eu não escrevi nenhuma bobeira ali, porque às vezes a gente na emoção, né? Eu faço isso. Eu sentei no sofá para fazer isso. Eu senti uma sensação ruim dentro de mim. Não é uma sensação ruim. Eu tive uma sensação tipo de desconforto dentro de mim. Eu já aprendi a identificar o que isso significa. Mas nem sempre foi assim. Logo que isso começou na minha vida, muitas vezes eu achava que era nada. Eu achava que era o quê? Meu irmão, eu já até repreendi a sensação, acredita? Eu já atribuí, no início da minha vida de fé, essa sensação ao diabo. Porque a gente pensa assim, ó, tudo que a gente acha que é ruim vem da onde? Vem do diabo, entendeu? Então a sensação que para mim, me parece um desconforto dentro de mim, entendeu? Eu já ignorei ela, achei que era nada, porque às vezes a gente tem essa mania, né? A gente sente alguma coisa e fala assim, nada a ver, assim, daqui a pouco passa. Quem já teve uma sensação e já pensou isso? A gente pensa essas coisas. Eu estava pensando com a mente natural, não é? Isso é nada, daqui a pouco passa. É que nem às vezes, quem já sentiu assim uma fisgada no braço, não. Quem já sentiu assim? Você foi no médico? Você pediu oração? O que você fez? Nada a ver, isso acontece. Não é verdade? Né? Uma dor, às vezes você está sentado, levanta, e até aquecer, dá uma dor assim, mas depois passa. Você foi no médico disso aí? Você ficou preocupado com isso? Não, você simplesmente passou, não deu a bola. Né? Assim que acontece. Inicialmente eu interpretava dessa forma. Aí quando eu comecei não, mas rapaz, isso acontece geralmente, né? E o Espírito Santo Deus começou a me chamar a atenção para aquela sensação. Aí eu passei a interpretar a sensação que eu tenho hoje, que eu já consigo discernir o que é. Eu comecei a interpretar isso como, rapaz, é uma pressão de diabo na minha vida. Porque eu comecei a identificar que, geralmente eu sentia isso, quando eu sentia, era antes de algo que eu ia fazer para Deus, ou ia pregar no culto, ou ia aconselhar alguém, às vezes já estava com alguma coisa na mente para fazer, e eu sentia isso, e eu pensava assim, rapaz, isso aqui é obra do diabo na minha vida, ele está querendo eu fazer sentir essa sensação aí, entendeu? Para mim não fazer o que eu tenho que fazer, sentir esse desconforto, sabe, uma coisa assim que parece tipo assim, parece que não é para fazer aquilo, sabe? Pô, mas eu vou para a igreja, eu vou pregar, eu vou lá aconselhar alguém, como que não é para fazer isso? Só pode ser o diabo, não é verdade? Sim ou não? E repreendia, mas não passava. Aí depois de um longo tempo, não sei dizer quanto tempo, eu falei, cara, como que eu repreendo e não passa? Está que nem eu, Paulo e o espinho na carne. Eu já orei para sair e não saiu, que negócio é esse? Você está me entendendo? Aí, eu me lembro que teve um tempo que eu entendia isso como um sinal de reprovação de Deus. Cara, acho que Deus não está feliz comigo, não. Como eu sentia uma sensação de desagrado de mim, rapaz, será que eu estou em pecado? E começava a procurar, entendeu? E aí eu achava o pecado que eu nem tinha cometido. Me sentia reprovado, me sentia acusado. Entenda uma coisa assim, irmãos, nós temos que aprender a discernir o Espírito Santo falando com a gente. E muitas vezes nós retemos o dom porque nós não temos o discernimento correto. Você está entendendo? E eu comecei, e eu continuei isso aí, mas será que é o diabo? Será que não pode ser? Entendeu? E como? E eu não fiz nada de errado, e por que eu estou sentindo? O Senhor fala para mim, por que o Senhor está me reprovando? Porque eu me senti reprovado. Até que eu comecei a amadurecer. E eu comecei a discernir
que era o Senhor querendo me chamar a atenção para algo que Ele queria que eu fizesse, porque eu já vou pronto para fazer algo, amém? Eu estou numa direção, por exemplo, eu já sei o que eu vou pregar hoje, eu já sei o que eu vou pregar domingo que vem, que é com base na direção que Deus me deu, mas a Bíblia diz que o homem faz os seus planos e Deus guia os seus passos, não é? E quem me conhece sabe que, tipo assim, se eu não me cuidar, eu viro obstinado. É difícil fazer eu mudar de ideia. É verdade ou não? Tia, é verdade ou não? Eva, Gi, não é? Meu irmão, quando qualquer um dos irmãos aqui quer fazer eu mudar de ideia, que já ora, já jejua, já... Porque eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de mudar de ideia, entendeu? Eu fico imaginando o trabalho que eu dei para o Espírito Santo nessa vida já, meu irmão, e que eu dou ainda. A gente tem que reconhecer os nossos defeitos, sim ou não? As nossas limitações. E eu reconheço que eu tenho uma limitação em mudar de ideia, meu irmão. Então não é fácil, não. Eu tenho trabalhado isso na minha vida. A gente vai amolecendo. Um dia eu vou estar bem facinho. Hoje eu não estou facinho, não. Hoje ainda estou difícil. Você está entendendo? Então a gente tem que aprender a discernir, não é? E eu comecei a discernir que era Deus querendo falar algo comigo. Agora, toda vez que eu sinto como é que se diz, esse desconforto, não é? Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Essa impressão que eu tenho dentro de mim, que no meu caso, é uma impressão assim de, tipo assim, eu identifico como desconforto. Eu não sei dizer, não chega a ser um desconforto, mas eu não tenho outra palavra para explicar para você, beleza? Você entende isso? Não é necessariamente desconforto, é uma coisa esquisita, não é uma coisa assim que eu me sinto bem, não é? Parece que sai a paz dentro de mim, porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o arbítrio do nosso coração. O que é o arbítrio? É a paz de Deus que me identifica o que eu tenho que escolher ou não, entendeu? E eu entendi que essa sensação, que eu classifico, que essa impressão, que eu classifico como um desconforto, é o Senhor querendo me chamar a atenção para alguma coisa. Então hoje, né, já há algum tempo na minha vida, toda vez que eu sinto isso, eu já sei que eu não posso ser obstinado, ou seja, né, eu não posso, não, eu sei que eu tenho que fazer, não. Eu já paro, já deixo de lado aquilo que eu tinha planejado e pergunto assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque eu entendo que essa é uma forma do Espírito Santo me chamar para me dizer alguma coisa. Como aconteceu lá com Samuel, né? Samuel, ele levantava, ia até ali. O Senhor me chamou? Não, voltava a dormir. Samuel, ele ia até ali. O Senhor me chamou? Não, terceira vez, Samuel, levantou, ia para Eli. Aí Eli discerniu, opa, Deus está querendo falar com ele. Aí falou assim, Samuel, a próxima vez que a avó chamar, o que ele mandou ele fazer? Diga, eis-me aqui. Então essa impressão é o Espírito Santo te chamando para você dar atenção para ele. Primeira vez que Deus chamou Samuel, e Samuel não correspondeu de forma correta, a conversa continuou? Não. A segunda vez que Deus chamou Samuel, mas Samuel não falou com Deus, Deus continuou a conversa com ele? Não. E a terceira vez? Também não. Só na quarta, quando ele falou, Senhor, eis-me aqui. Então, eu entendo que na minha vida, essa sensação, que eu não tenho outra palavra melhor para explicar do que esse desconforto, eu entendo que é Deus me chamando para falar alguma coisa, porque eu não sei o que é. Entenda? Eu não posso dizer assim, não, toda vez que eu sinto isso é porque Deus quer que eu mude a mensagem. Não, nem toda vez é isso. Você está me entendendo? Você não pode condicionar as coisas, não é? Essa é a forma que Deus usa para chamar a minha atenção
a exemplo quando Ele quer mudar algo que eu já estou pré-estabelecido para fazer. Mas às vezes não é isso também. Entendeu? Então, na terça-feira retrasada, eu sentei, né, para pregar essa mensagem que eu estou pregando hoje. Vou organizar, vou ler, vou pensar, vou orar para Deus me usar nela. Senhor me usa, Senhor me dá graça, me dá sabedoria, me dá intrepidez, me dá ousadia. O Senhor quer que eu faça? Senhor, meu Deus, hoje eu já orei, Senhor, meu Deus, me ajuda a não demorar na introdução. Que a gente, sem Ele, nós nada podemos fazer. Eu sentei, tive esse discernimento, e eu pensei, primeiro eu falei comigo, né? Será que o Senhor não quer que, né? Aí eu parei de falar comigo e falei, Senhor, aí eu orei, né? Sentado mesmo onde eu estava, nem fechei o olho, estava de olho aberto, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor quer me dar algo a mais nessa mensagem? O Senhor não quer que eu pregue ela? Me diz o que o Senhor quer que eu faça. Já levantei dali, já fui passar um café, já dei uma descompilada para esperar quem falar comigo? O Espírito Santo. Ele fala imediatamente. A gente tem dificuldade de reconhecer a voz dele, porque eu estou crescendo nisso ainda, amém? Estou crescendo, conforme eu vou crescendo, vou tendo mais intimidade com ele, eu vou tendo mais facilidade de ouvi-lo, e a resposta é mais imediata. E aí, meu irmão, eu lá e orando, aí geralmente começo a falar em língua estranha. Esse é o meu procedimento, amém? Não é que você tem que fazer assim, eu estou te contando a minha história. Eu não sei como que vai acontecer com você, e não vai ser igual como é comigo. Isso não é uma doutrina, porque o Senhor trata cada um segundo o seu coração. Aí geralmente eu começo a falar em língua estranha, entendeu? Às vezes também, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo uma mensagem e trava, e parece que eu não consigo sair daquilo ali, eu sei que o Senhor quer me dizer algo, mas eu não consigo ouvir. Eu também começo a falar em língua estranha. Porque é uma forma que Deus dá de a gente falar em espírito com Ele. Porque se eu falo em espírito com Ele, Ele fala em espírito comigo. Isso sempre funciona comigo. Entendeu? Então, comecei a falar língua estranha. Veio o quê? O bom ânimo. O Senhor me falou do texto de ter bom ânimo. Eu fui para o texto de ter bom ânimo, e eu pensei, será que o Senhor quer que eu dê uma palavra de ânimo para a igreja hoje? Porque falou em bom ânimo, você sabe que eu não sou muito bom para essas coisas, né? Eu gosto de dar cajadada santa, entendeu? Né? Uma palavra de ânimo para a igreja. Eu falei, Jesus, me usa isso aqui, o Senhor tem que me usar com força mesmo. Me dá, irmão, você é vencedor, faz seu voo, né? Campeão, faz seu voo, aquela coisa toda, aquele louvor, entendeu? Né? E, cara, quando eu li o texto, fluiu. Eu quero ensinar a minha igreja que na hora que eles têm que lutar, eles não estão lutando. O Espírito Santo falou dentro de mim assim, ó. E o desânimo é um sinal que eu deixo eles sentir, para eles saberem que eles têm que se levantar e lutar. E eles estão lá perguntando, Senhor, por que está acontecendo isso? Aí a Espírito Santo começou a falar dentro de mim, por que está acontecendo isso? Aí tem uma hora que flui, aí é rio de água viva mesmo. Aí se eu não parar, tipo assim, se eu não anotar, é mais difícil que você ouvindo eu pregar, quando eu estou lendo rápido, eu conseguir discernir e organizar o que o Espírito Santo está me dando. Entendeu? E aí começou a vir um rio de águas vivas. Né? Porque em vez de eles estar lutando, eles estão perguntando, por que está acontecendo assim? Por que está acontecendo? É mais ou menos assim, o Senhor me deu uma imagem de os inimigos vindo contra a gente, e a gente perguntando assim, Deus, por que eles estão vindo? É para fazer o quê? É para fazer o quê quando o inimigo se levanta? Levanta e luta, ué. Pergunta por que ele veio depois. Não é verdade? Imagina um cara invade a sua casa. Um cara invade a minha casa. Como uma vez eu acordei com o cara dentro da minha casa. Você acha que eu perguntei para ele primeiro? Ou agarrei ele primeiro? Estava frio, meu irmão. Entendeu? Eu gosto de dormir que nem nasci. Pensa. Levantei assim, aquele gelo. O cara enrolando a minha
televisão numa coberta, era inverno, em cima do sofá, não tinha nem sofá, era o colchão, em cima do colchão na sala. Ele estava assim, ó, cheguei por trás, rendi ele, botei a mão para trás assim, e aí o cara abri a porta, já empurrei para fora, já pedi para ele, me joga a roupa aí, entendeu? Quando o cara estava aqui embaixo já, que eu fui conversar com ele, cara, por que tu entrou? Aí ele, você querer, desculpa, queria me matar. Eu falei, por que tu foi entrar na minha casa assim, cara? Eu falei, tu entrou na igreja do jeito errado. Aí comecei a evangelizar o cara, Lé queria já dar uma cintada nele, depois até deu. Não é? Aí a Lé já ligou para a polícia, já foi lá chamar o Marcos morava aqui aquele tempo, quem lembra do Marcos aí? O Marcos já desceu com o martelo na mão, e eu já estava evangelizando ele. Mas primeiro eu rendi ele estava com um negócio aqui assim, ó, na calça aqui, que eu pensei que era uma faca, já cheguei, já puxei, era minha lanterna, ele não levar só, ele ia roubar minha lanterna também, porque eu já peguei pensando que era um cara de uma faca já, entendeu? Já vou, primeiro eu eliminei a concorrência, depois eu fui perguntar, depois eu fui tentar discernir o que estava acontecendo, não é verdade? Aí você está apanhando, tomando burdoado do diabo e perguntando para Deus, Deus, o que isso está acontecendo? Deus, eu não estou entendendo, Deus. Não, primeiro levanta com capacete da salvação, coraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, elimina o inimigo, amarra o valente, depois discerne, não é verdade? Aí, meu irmão, aí o Espírito Santo começou a falar comigo, não é? Sobre amarrar o valente, sobre vencer o mundo, que esse é o bom combate, sim ou não? Não é? E saiu a mensagem. Passa 7 dias depois, mesma coisa, pede 3 horas, sentei minha bunda santa no meu sofá consagrado. Então, se você for ali em casa, ali, tem o ladinho bem de cá do sofá, ó, chega a ser mais fundo ali. Porque ali de manhã que eu oro, apoio meus cotovelos, é ali que eu fico sentado. A Lara perguntou, papai, você gosta de sentar aqui? Eu fiquei, porque aqui é o lugar onde, aqui é o meu lugar secreto, não é? Ali é o meu lugar secreto. Então, já tem minha marca ali, aquele pedacinho do sofá. Sentei ali, falei, bom, hoje eu vou pregar a mensagem, que já está pronta, né? Senti a mesma coisa. Espírito Santo. Não é? Que às vezes, entendo, eu não sou rebelde do Espírito Santo, mas, rapaz, me dá um trabalho, às vezes o culto começou e eu estou fazendo a mensagem ainda lá, porque mudou de última hora. Você está me entendendo? Eu não tenho essa facilidade assim de ele falar comigo, ou já se escrevendo, e esse minuto está pronto. Não, poxa, demora um tempo de mim ali, não tem essa facilidade de ouvir tanto assim, não. Entendeu? Aí, mesma sensação parecida, na verdade. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O Senhor quer que eu não pregue essa mensagem? Aí veio, né, aí nessa terça-feira foi mais fácil até, entendeu? Aí o Senhor perguntou assim, a minha graça basta? Ele fez uma pergunta para mim, a minha graça basta? Eu pensei que o Senhor estava me repreendendo. Eu falei, não, Senhor, minha graça basta, Senhor. Eu já aprendi que eu não dependo de circunstâncias naturais para crer que as coisas vão dar certo. Dificilmente, às vezes eu posso estar nervoso, irritado, desanimado. Não vai dar. Você já viu isso? Vão dar, tenho vontade de desistir, acho que eu não tenho chamado. Você já viu isso? Não. Aí a expressão falou para mim assim, não, tem gente na igreja que precisa ouvir isso aí. Pergunta para eles se a minha graça está bastando para eles. E aí, meu irmão, começou a fluir. Escrevi, vim e preguei para vocês. Foi ou não foi benção? A testificação do Espírito Santo é assim. Comigo é assim. Você tem que aprender como é que é com você. Pastor, como que eu vou saber? Como que eu vou saber se é de Deus? Meu irmão, seja sensível ao que você sente. Porque tem coisas que você sente porque você sente. Influenciado por você mesmo. Tem coisa que você sente influenciado pelos outros. Tem coisa que você sente influenciado pelo diabo mesmo, é um demônio que está te perturbando. Mas tem coisa que você sente que é uma impressão que o Espírito Santo está gerando em você. Você está me entendendo? Como que você vai saber? A Bíblia diz que se é de Deus e você faz, vai dar certo. E se não é de Deus e você faz? Vai dar errado, então teste, ué. Como é que a gente aprende a andar?
Andando ou caindo? Caindo. Você teve uma impressão, vai lá e faz. Não deu certo? Não, então não é esse o jeito. Eu acho que isso é coisa minha mesmo, ou dos outros. É que nem sonho. Não é? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Deus fala com a gente através de sonho, mas às vezes a gente sonha porque está preocupado, porque comeu demais, porque está tentado. Não é verdade? Sim ou não? Tem sonho que é bobeira. Dificilmente eu sonho, meu irmão. Eu assim, para sonhar, é difícil. Quando eu não era crente, antes de eu me converter, até depois que converti, eu sofria muito sonho imoral. Meu irmão, eu tinha sonho imoral umas 3, 4, 5 vezes por semana. Tinha semana que era todo dia. Entendeu? Uma vez eu trabalhando no encontro Kids, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estava um grupo de intercessão da Igreja Batista Lagoinha. E papo vai, papo vem, né? Eu estava conversando com um casal de pastores, a gente estava intercedendo, e daqui a pouco, sei lá porque eu falo isso, e ele me dá uma direção de Deus. Você tem que vencer isso dentro da sua mente. Ora a Deus para você vencer isso dentro do sonho. Eu comecei a orar a Deus, Senhor, quando eu tiver um sonho disso, assim como eu venço a tentação na minha vida acordado, com pessoas reais, eu também tenho que vencer a tentação no sonho. E comecei a orar para Deus dar essa graça. E um dia eu tive um sonho imoral, meu irmão, e não é que eu lembrei exatamente disso, falei, rapaz, isso aqui é um sonho, e eu tenho que vencer a imoralidade dentro do meu sonho. E eu disse não, eu nunca mais tive sonho imoral. E a partir daí, sonho muito pouco. Essa noite eu tive um sonho, não é imoral, fica tranquilo. Estou até discernindo. No meu sonho, eu passava de carro na frente da nossa igreja. E quando eu passava de carro na frente da nossa igreja, tinha alguém entrando para roubar a igreja. Aí eu parei, voltei com o carro de ré, olhei, entendeu? E a pessoa saiu. Mas aquela pessoa queria roubar a igreja. E eu me lembro que no sonho eu fiquei preocupado. Rapaz, e agora, cara, hein? Vai que essa pessoa volta e eu não estou passando aqui na frente. Não é? Não sei se é uma preocupação minha, não discerni ainda. Não sei se é um aviso de Deus, mas foi um sonho. Você está entendendo? Não é? Então, a forma de Deus testificar. Outra forma, por exemplo, palavra de conhecimento aqui, não é? Um dia eu estava conversando com a Evanéia. Cadê a Evanéia? E na hora que eu vou falar dela, a mulher sumiu? Foi lá? A gente estava em casa, tomando um café, não é? Estava eu, ela, minha esposa, não estava nem fazendo aconselhamento, não discipulado nada, a gente estava tomando um café e conversando, e veio essa impressão dentro de mim, tipo assim, e quando veio essa impressão dentro de mim, está ouvindo aí, né, que eu estou falando de ti? Está ouvindo? Então eu vou falar de novo. Um dia a Né estava lá em casa, a gente estava tomando café, e a gente está conversando, nem me lembro que a gente estava conversando, sei que eu estava sentado com ela na mesa, a Légia levantava fazer alguma coisa, e veio uma impressão dentro de mim, uma impressão, tipo esse desconforto aí que eu sinto. Mas eu pensei, eu não estou aconselhando, isso em aconselhamento é muito comum acontecer comigo, entendeu? E quando tem essa impressão assim, geralmente, aí eu perguntei, Senhor, em pensamento eu falei, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? E o Senhor falou assim, falou uma palavra para mim. E quando ele falou uma palavra para mim, eu olhei para a Neia, entendeu? Aí eu perguntei para a Neia assim, ô minha irmã, por acaso tu te sente assim? Ela já começou a chorar. Foi ou não foi? Dali, a gente puxou um fio que gera cura e libertação na vida dela. Foi uma impressão. Quando eu senti essa impressão, que eu já identifico que o Espírito Santo queria me chamar a minha atenção, e em pensamento perguntei para ele, Senhor, o Senhor quer falar o quê? Você está me entendendo? Eu já tive essa impressão dirigindo. Se o Senhor quer falar o quê? Vai por outro caminho. Não sei nem do que ele me livrou. Mas eu disse, não, sai daí, vai por outro caminho. Você está entendendo? É o jeito que ele fala comigo, é a testificação. Não é?
Uma outra vez, por exemplo, discernimento de espírito, eu estava em Porto Alegre, fui visitar minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai, eles são separados, não é? Meu pai bebe, né, e faz essas coisas loucas até hoje. Ele fez um churrasco na casa de um amigo dele e me convidou para ir. Estava eu, Leandro, meu irmão caçula. Naquele tempo ele morava aqui comigo. E tipo assim, eu não tive vontade de ir, mas eu tenho que honrar meu pai, né? Vou lá. Por quê? Porque ele se reúne com os amigos dele, eles fumam, eles bebem, eles põem aquelas músicas doidas do mundo, e tudo uns veião boêmios, assim, sabe, da noite, não é? E fui. Aí sentei numa mesa lá, eu, Leandro, o pessoal fumando para um lado, bebendo, aquelas músicas de dor de cotovelo, de boêmio, sabe? Guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente. E aquelas mais antigas ainda, não é? Tipo assim, do Fuscão Preto, você é feito de aço. Os velhos sabem o que eu estou falando aí, né? Aí, ó, o Rude quase dançando ali do tempo dele. Meu irmão, e eu comecei a me sentir esquisito. Nada a ver com esse testemunho interior. Comecei a me sentir esquisito. Senti esquisito, uma coisa assim esquisita. Parecia que eu ia passar mal. Entendeu? Sentado ali. Falei, cara, eu olhei para o lado assim, rapaz, coisa esquisita que eu estou sentindo. Entendeu? Aí dentro de mim, eu falei assim, ó, o que será isso? Então, foi a primeira vez na vida que eu tive a impressão que eu ouvi audivelmente uma voz sobrenatural falando comigo. E falou assim, ó, cara, bem nesse ouvido aqui, ó, Exu. Eu falei, rapaz, é demônio, meu. Misericórdia. Eu falei, rapaz, eu estou sendo atacado por demônio, porque não é uma coisa comum eu ser atacado por demônio. Eu aprendi que onde a gente chega, o diabo tem que fugir da gente. Esse negócio de ficar sendo oprimido por demônio de graça não está certo não, gente. Eu não posso aceitar essas coisas. Entendeu? Não é? Então, sabe, às vezes quando eu sinto uma coisa assim, raramente eu sinto, né? Mas já aconteceu uma vez eu estar deitado, senti uma opressão que eu discerni que é demônio. Eu até falei assim, demônio, tu vai embora antes que eu levante, porque se eu levantar, vou começar a orar, tu vai estar enrolado agora aqui. Você está me entendendo? Né, a gente levanta e chora, sai no nome de Jesus, está amarrado, taca fogo e o diabo vai sofrer. Então, né, para mim não ter que perder o meu sono, para te não ser queimado, eu te aconselho que tu faze, não é? Que negócio esquisito isso, né? Isso não é soberba não, porque eu creio que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum vai acontecer na minha vida. Aí eu falei, mas como assim? O que está acontecendo? Não é? Aí eu olhei para o Leandro, meu irmão, e falei assim, ô Leandro, cara, aqui está cheio de demônio, cara. E ele falou, claro que está. Eu falei, que Deus te mostrou? Ele falou, não, cara, isso aqui é um terreiro de macumba. Eu falei, rapaz, eu pensei, esse seu Edson, meu pai, esse seu Edson me apronta cada uma. A casa do amigo dele era um terreiro de macumba, um amigo dele, e a mulher do amigo dele era pai e mãe de santo. E eu ali entrei de boa, de sangue doce, não amarrei ninguém, não repreendi nada, sentei, estou lá comendo churrasco junto com o capeta, não é? Imagina aquele terreiro ali, gente, um terreiro de quimbanda, que é onde tem Exu, Pombagira, semanalmente eles derramam sangue de bicho ali. Então, uma terra consagrada para a ação demoníaca. E eu entrei ali e nem amarrei o valente. Bem boa, sentei, entendeu? Comendo uma carne, tomando uma Coca-Cola, e os demônios ali tudo em volta, meu irmão. O que foi isso? Discernimento de espírito. Aí eu falei, ô Leandro, tu nem me avisa, velho. Nem me lembrei de te avisar. Os demônios, eu estou ali na casa deles, mano. Então, tipo assim, são as formas que o Senhor nos certifica. Por que é importante você entender essa impressão? Para você poder falar com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque se você não corresponder, assim como Samuel, o Senhor não continuou a conversa. Ele chama a sua atenção,
Você não dá atenção para ele e ele não continua a conversa. É como ele nos chama. Você tem que identificar como isso acontece com você. Amém? E as visões, não é? Então, a visão é o contrário do testemunho interior. A visão não é algo sutil. A visão já é algo já que é espetacular. Você está me entendendo? Não é? E ela vem carregada de muita informação. O testemunho interior é assim, ó. O Senhor chama a sua atenção, você pergunta o que é, Ele te dá mais uma direção, você fala com Ele, Ele vai te dando aos poucos, é como uma conversa. Como que é? É como uma conversa. Você está me entendendo? É como tirar água do poço, você tem que botar o balde lá embaixo e puxar. Agora a visão não. A visão, ela já é algo assim que já impressiona. Ela já é algo que a gente classifica como mais sobrenatural do que a testificação. Mas a testificação é tão sobrenatural como uma visão. E a visão, ela já vem com muito mais, ela já vem carregada de muito mais informações e detalhes do que o testemunho interior. O testemunho interior é o que você vai desenvolvendo. Tem coisas, gente, que na minha vida, assim, às vezes eu passo uma semana desenvolvendo. É um testemunho interior que Ele me deu, sei lá, na segunda, um exemplo só, né, uma impressão que Ele me deu na segunda, e eu sei que Ele quer falar algo comigo, e eu vou orando, vou perguntando, e o Senhor me dá uma pista, eu anoto, eu guardo aquilo na minha mente, eu anoto em algum lugar. Hoje, por exemplo, hoje de tarde, eu estava, uns 3 dias atrás, eu orei para Deus me dar a palavra que eu vou pregar na convenção, na nossa conferência regional aqui. Orei, mas também não orei mais. Tipo assim, quando tiver uma semana antes, eu vou me dedicar mais a isso. E hoje eu estava, daqui a pouco veio algo assim, eu perguntei, Senhor, aí Ele já me deu Ele me deu uma migalha. Sabe aquela migalha que Ele deu para a mulher samaritana? Pois é, Ele deu para mim. E eu já abri uma pasta, né? Já abri uma pasta no Google Drive, já botei o nome da conferência, abri o documento e já coloquei o versículo bíblico que Ele me deu e já coloquei uma anotação que Ele me deu ali. E está lá. Daqui a pouco Ele me dá mais, eu vou completando. Daqui a pouco Ele me dá a revelação total do que eu tenho que falar. Mas foi algo que eu senti, o Senhor quer falar comigo e veio. É uma conversa. E essa conversa vai agora ao longo dos dias. Talvez mais de semana até. Agora não, a visão já é algo maior, né? Entendeu? Já é algo mais assim que impressiona mais, que a gente fica assim, né? Mas é algo que é difícil não se, como é que se diz, não se impressionar, né? Vamos pegar aqui um momento que Paulo teve, né? Eu nunca tive visão de Deus, então eu não tenho um testemunho para dar para você. Não é? Então eu não consigo explicar isso para você porque eu nunca tive. Pastor, o que eu faço então? Procura alguém que teve e pergunta como é que foi. E essa pessoa vai te dizer como é que funciona com ela. Não quer dizer que isso vai acontecer do mesmo jeito com você. E não quer dizer que você também vai ter visão. Não é? Eu já sou crente há 20 anos, entendeu? E nunca tive uma visão assim acordado, né? Que a visão tem 2 tipos de visão. Tem a visão acordado e tem a visão noturna. O que a Bíblia chama de visão noturna é sonho. Fala assim, visão noturna é sonho. Sempre que a Bíblia fala de visão noturna, é sonho. Então eu já tive, sim, não é? Uns, 2 ou 3 sonhos nesse tempo todo aí que eu me lembre, que eu consegui discernir que é algo de Deus na minha vida, mas também foi só. Deus fala comigo muito com essa impressão que eu falei para vocês agora aqui. Então eu vou pegar um testemunho do apóstolo Paulo aqui. Um testemunho, um momento na vida dele onde ele tem um testemunho interior e depois aquilo é completado com uma visão. Amém? Atos 27, 9 e 11, na Almeida Revista Atualizada fala assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, amoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa,
com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, não é? Então Paulo estava sendo conduzido preso para Roma, não é? Eles foram pegar um navio, ele teve, isso que ele fala assim, vejo, esse vejo não foi que ele viu, foi um testemunho interior. Ele teve uma impressão, e ele deve ter perguntado para o Espírito Santo o que é, e o Espírito Santo deve ter falado para ele assim, ó, vai dar ruim. Avisa para não ir que vai dar problema. Entendeu? Paulo chama o centurião romano, fala para ele. A Bíblia não diz que ele não acreditou em Paulo. A Bíblia diz que ele deu mais crédito para o mestre, para o piloto e mestre do navio. Então, pensa bem. Paulo fala com o centurião, rapaz, ó, esse cara é homem de Deus, não é? Deus fala com ele mesmo, ele vai até o mestre do navio, fala, olha, eu estou com um cara aí, que o cara é violento da revelação, já foi levado até o terceiro céu, já viu coisa que não tem palavra humana para falar, ele disse que vai dar ruim. Aí o capitão do navio, não, está tranquilo, tinha só uma brisa suave, não, está no tempo bom, vai dar certo. E foram e se deram mal. Começou a vir tempestade, dias de tempestade, dias, o vento batendo com força, eles tiveram que baixar as velas, tiveram que começar a jogar as coisas fora, tudo fora, para o navio não afundar, só faltava eles jogar a comida, que eles deixaram só um pouquinho, para eles não morrerem de fome, entendeu? Porque não tinha mais nada para jogar, e começar a pular do navio, entendeu? Aí, olha o que acontece, lá em Atos 27, do 20 ao 26, assim, ó. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrela. Então, quer dizer, não, estava debaixo de nuvem, debaixo de chuva, debaixo de vento e tempestade. Há dias já, não é? Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Quer dizer, eu vou morrer, já era. Não tem mais o que fazer. Eles perderam o controle do barco, não é? Já não conseguiam mais direcionar o barco, porque tudo era vela naquele tempo, estava indo ao léu, ao vento, entendeu? A coisa está ficando cada vez pior, uma tempestade violenta, não é? E perderam a esperança. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Lembra lá que a impressão que ele teve é que eles iam perder a carga, iam perder navio, inclusive a vida. Foi essa a impressão. Quando ele fala, veja, não foi que eu vi, eu percebo, eu estou sentindo algo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo para eles. Mas aqui é diferente, não é? Aí ele continua, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Olha só, o que mudou aqui? Aí ele fala, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, olha só, ele é e serve, né? A gente tem que ser de Deus e tem que servir a Ele, não é? De quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Então, ele teve o quê? Uma visão, um anjo apareceu para ele e falou assim, Paulo, take it easy, relaxa, fica tranquilo. E o anjo apareceu diante dele, teve uma conversa com ele. Aí você vê que a visão revela muito mais coisa do que um testemunho interior, não é? Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Não tem nada a ver com isso, gente. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eu creio
que Paulo, vendo o negócio, começou a clamar a Deus. Se colocou aonde? Na brecha. Senhor, perdoa esse povo que eles não me ouviram. Senhor, tenha misericórdia deles. Senhor, eles merecem afundar assim porque são duros de coração. Mas Senhor, tem misericórdia porque Deus ama as pessoas, sim ou não? E o lugar da brecha é o lugar de visão. O lugar da brecha é um lugar de experiências fantásticas com o Senhor. Aí aparece quem diante dele? Um anjo. Entendeu? E o anjo vem trazer uma resposta, que nem aconteceu com Daniel. É preciso comparecer perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. E isso aconteceu. Gente, o anjo, se a gente continuar lendo o texto, o anjo deu visão assim fantástica. Falou, ó, fica tranquilo, manda eles comer, ninguém vai morrer. Mas diz para ninguém pular do barco. Se alguém se apavorar e pular do barco, já está enrolado. Ninguém pode descer do barco até que eu encalhe vocês numa ilha. E eles não tinham noção, porque estava tempestade, o navio ao léu, daqui a pouco, não é, né, eles viram, começou a diminuir a profundidade, encalharam o barco, amanheceu, viram uma baía, soltaram as âncoras, foram até lá, entendeu? A ponta do barco perdeu na areia, a proa prendeu na areia, a polpa ficou solta, as ondas bateram e destruíram o barco, mas nenhum morreu. Nenhum. A diferença entre um testemunho interior, uma testificação e uma visão. E esses dois são os meios que Deus usa para trazer para nós revelação. Fala assim, revelação. Através da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, amém? Terça-feira que vem eu vou falar em detalhes sobre o que é a palavra de sabedoria, o que é a palavra de discernimento e o que é discernimento de espírito e como que se manifesta especificamente na sua vida, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra, pelo discernimento que o Teu Espírito traz para nós. Senhor, nós conhecemos um pouco mais da verdade sobre os Teus dons hoje, Senhor, e agora entendemos pela fé que pode haver um liberar maior do dom do Senhor na nossa vida, Senhor. Por isso agora, Pai, como pastor e o anjo desta igreja, eu oro e peço ao Senhor, manifesta os Teus dons na vida desses irmãos que aqui estão, Senhor. Manifesta os Teus dons nessa igreja, Pai. Senhor, venha nos equipar com as armas e com as ferramentas sobrenaturais que precisamos para que possamos fazer essa obra sobrenatural que o Senhor colocou diante de nós para que façamos. Por isso, Pai, venha nos equipar, venha nos paramentar, Senhor, venha nos ensinar a discernir o testemunho interior, a testificação do Teu Espírito, Pai, Senhor, e buscar no Senhor essa condição de estarmos na brecha, para que o Senhor nos dê visões, Pai, que revelarão planos maravilhosos do Senhor para nós, nos darão a garantia da vitória na batalha, revelará estratégias, direções, Pai, discernimentos sobre os ardis do maligno, Pai, para que possamos prevalecer e não sermos pegos de surpresa, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Nossa RCA está encerrada. Ali atrás tem uma cantina top ali.